Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe uma coisa que tem me batido forte nessas últimas semanas? Eu fico pensando assim, a gente não sabia muito bem o que estava comendo. Comer era um ato muito automático, né? Como fazíamos antes do isolamento. E ter voltado a cozinhar com frequência na quarentena me bateu muito forte como uma revelação que a gente pode se curar de muita coisa ao se alimentar com aquilo que você prepara em casa, com a tua mão, os teus sentimentos. E o barato é quanto te dá de possibilidades e caminhos que podemos seguir. E uma vez que você tem o privilégio de ter acesso a tantas informações que a internet oferece e antes a gente não tinha, não te deixa impune olhar para isso e sair ileso. Enfim, tudo isso para dizer que tá batendo forte no meu estômago e me provocando de muitas maneiras. Sabe o que é? Essas 2 últimas semanas eu tenho assistido alguns documentários sobre a exploração animal no mundo. Agora, é importante ficar sempre com as antenas ligadas, né? E principalmente no que seus amigos têm feito e propagam por aí. E eis que me deparo com o que o Rodrigo Dourado tem feito, um amigo, ator, comunicando sobre o veganismo no canal Vegflix. Então eu resolvi ligar e ele sugeriu que a Carol Destro somasse com todo o seu conhecimento. Ambos são comunicadores e ativistas veganos e apresentadores do canal. Foi bem proveitoso o papo. Vamos lá conversar com eles? Eu queria primeiro começar a compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu aqui durante a quarentena. Eu morava sozinho e minha noiva veio morar comigo durante a quarentena pra gente se fazer companhia. E aí eu me vi cozinhando muito mais, né? Porque a gente não ficar dependendo do delivery e ter mais saúde. Eu sempre gostei de cozinhar. Aliado a isso, a gente precisa economizar dinheiro, tudo isso se faz presente. E aí eu comecei a olhar bem para o que eu estava consumindo, o que eu estava comendo e também como eu estava me sentindo e tudo que girava em torno da minha saúde. Eu tomo alguns remédios, eu sou hipertenso, né? Eu tomo remédio de pressão todos os dias, tomo suplemento de ferro, porque eu descobri uma deficiência de ferro. Eu tomo reposição de vitamina D, eu tomo pantoprazol porque eu tenho uma hérnia de hiato que me causa refluxo, gastrite. Eita! E eu tenho 35 anos e me vi colocado em xeque aqui. E aí, de repente, há uma semana atrás, eu adoto um gatinho para fazer companhia pra gente nessa quarentena. Chega o Tobias aqui em casa, que está sendo a maior alegria. E aí eu queria compartilhar com vocês essa angústia que me veio no sentido de o que eu estou fazendo da minha vida e o que vem pela frente. Então eu queria ouvir um pouco o que vocês têm para me dizer quando vocês se depararam com algumas questões assim na vida que levaram vocês a refletirem e adotarem um novo modelo de vida. O início do veganismo para Carol responde muito bem essa sua pergunta, essa sua introdução. Só para eu entender, assim, você fez alguma conexão com relação ao veganismo, assim? Você acha que o fato de vocês terem adotado um gatinho, né, mais a forma que você estava cozinhando, você se conectou com isso? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Acho que olhar um animal em casa, o amor que a gente recebe deles, né, e que a gente troca de imediato, me fez pensar na relação com os animais que eu como, né? Eu sou um carnívoro ainda e a minha companheira também. Então eu me vi nesse debate ético, né? E resolvi ligar para 2 comunicadores que comunicam sobre o estilo de vida vegano e a postura do veganismo perante não só uma dieta, mas como uma postura ética e política. Então eu queria promover esse debate para a gente começar entendendo aí como é que foi para vocês esses estalos, né? Porque são realmente perturbadores. Sim, nossa, estou muito honrada com esse convite agora, sabendo que tem uma história pessoal aí envolvida. Obrigada mesmo pelo convite. Eu sou ativista e comunicadora pelo direito dos animais, mas é claro que eu nem sempre fui isso, né? Eu já comi muita carne na minha vida, eu
gostava muito do sabor da carne, eu era o braço direito do meu pai no churrasco, e esse é um hábito da minha família, né? E o que aconteceu foi que em torno de 9, 10 anos, mais ou menos, os meus pais tiveram câncer. E eu fiquei muito preocupada com essa situação. Ambos tiveram câncer. Minha mãe teve câncer de mama, minha avó materna teve câncer de mama. E como as pessoas são ótimas, né? Elas me auxiliaram muito a ter tendências hipocondríacas, dizendo que eu também ia ter câncer. E eu fiquei muito bolada, assim, como, né, eu tô predestinada porque alguma coisa aconteceu com os meus pais. E a minha mãe, em tratamento de quimioterapia, uma paciente que fazia quimioterapia com ela me indicou um livro que chama Anticâncer. Esse livro, ele foi escrito por um médico que teve câncer cerebral e ele fez o tratamento, né, de câncer tradicional e ele resolveu estudar. Tem até um documentário agora sobre esse livro. Tá no Netflix, se eu não me engano. Ele começou a estudar como os alimentos potencializavam a questão cancerígena que ele tinha, né? O câncer, ele é uma célula inflamada. Todos nós podemos ter essa célula. E o que faz essa célula crescer e se expandir é a quantidade de inflamação que a gente tem no nosso organismo. E ele fala muito dos alimentos que são inflamatórios. E o principal que ele cita é a carne vermelha. E então, depois que eu li esse livro, que eu tirei essa informação de que a carne vermelha ela era inflamatória para o nosso organismo, e também tirei a informação que a gente herda da nossa família 10% de genética e 90% de hábitos. Então, eu me deparei que, assim, eu posso traçar o meu destino por meio dos meus hábitos, né? 90% é muita coisa. Foi quando eu parei de comer a carne vermelha e a minha saúde teve uma reviravolta de vários problemas de saúde que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. Eu descobri que eles aconteciam porque realmente eu tinha dificuldade de digerir a carne. Eu comia muita carne todo dia, né? E aí, com o tempo, eu fui fazendo outras conexões, do tipo, não tinha mais vontade de comer frango. Sempre amei os animais, mas estava mais focada com relação à minha saúde, já sentindo muitos benefícios. E um dia que a gente fez um churrasco na nossa casa, eu comia peixe, meu marido comia carne. Uma amiga estava vegetariana e eu chacoteei ela com uma brincadeirinha assim: nossa, que chata, não vai comer nem peixe. Uma coisa bem comum que a gente ouve, sim, né, quando a gente vira vegetariana e vegana. O peixe fica de fora, legal, né? Eu fui a pessoa. E ela virou pra mim e falou assim: o peixe também sofre. E aí eu fiquei grilada com isso. Eu falei: caraca, o peixe sofre, tipo, muito óbvio. E assim, não é pouco não, ele morre sufocado, né? Que coisa horrível. E aí eu me deparei com isso. Eu falei, nossa, vou ter que parar de comer peixe também, porque eu comecei a sentir esse conflito ético que você comentou, de eu sempre tive bichos de estimação, eu sempre amei os animais, sempre me conectei com a natureza e eu tô comendo animais, né? Eu tô comendo peixe. Nessa altura eu comia só peixe. E aí o meu marido falou, não, mas vai parar de comer peixe? Como que vai fazer? Porque como que vai viajar? Porque peixe tem proteína, peixe tem ômega 3, peixe é saudável. Eu falei, ixi, não sei também. Mas eu acho que é possível, porque eu já ouvi dizer que tem pessoas que são vegetarianas. Eu nunca tinha visto um vegano na minha frente. Isso faz 4 anos. Quando a gente foi pesquisar sobre essas informações de como que isso acontecia, como que a comida vinha parar na prateleira do supermercado, né? Eu já tinha muito essa questão da saúde, que eu já tinha me sentido muito bem. A gente sentado no sofá assistindo documentários, um documentário muito legal que a gente assistiu sobre impacto ambiental é o Cowspiracy. Super recomendo, inclusive. Um olhou pra cara do outro e falou, não tem como, a gente vai ter que ser vegano, né, depois de ter todas essas informações. E eu que já estava nesse processo, meu marido tinha acabado de fazer churrasco com carne, a gente decidiu fazer essa transição juntos pro veganismo e foi, assim, uma das melhores decisões que a gente tomou na nossa vida, principalmente com relação à nossa saúde. Meu marido também tinha uma questão bem séria de refluxo, com cirurgia agendada. Quando ele parou de consumir leite, ele percebeu o quanto o leite influenciava nessa questão do refluxo, do bem-estar dele. Então foi muito, muito interessante, assim, essa conexão. E são pequenas coisas que vão acontecendo, né? Cada um se conecta de uma forma.
Às vezes a gente entra pela saúde, às vezes a gente vê a questão animal, às vezes a questão ambiental, às vezes acontece tudo ao mesmo tempo. E são transformações na nossa vida. E eu acho muito lindo ver, assim, essa sua história pessoal, né? Como a gente é capaz de refletir com o que está acontecendo. E o principal da gente tentar fazer nesse momento é a gente não ficar se julgando, né? Porque a gente está em uma cultura, em uma sociedade que consome animais, né? Que tem animais como produtos, como alimentação. Então, calma, né? Também vamos entender, né, todo esse contexto, entender como a gente pode transicionar ou fazer isso de um dia para o outro, mas que seja de uma maneira agradável, que seja de uma maneira saudável, para que a gente possa desfrutar também dessa nossa transformação pessoal. Acho que é um pouquinho disso. Eu também estou com agendada a minha cirurgia de hérnia de hiato. Ela só não aconteceu por conta da pandemia. Então, vou pensar e rever, talvez repensar o médico que está, né, me receitando essa cirurgia. E eu queria perguntar para o meu amigo Rodrigo Dourado, que é meu colega de arte no teatro, na interpretação. A gente estudou teatro junto, já faz algum tempo, né, Rô? Queria saber, ele também tem as origens argentinas, assim como eu. O Rodrigo é argentino nato, né, Rô? Você nasceu... Por supuesto. Nasciste em Buenos Aires, capital federal. Agora, como é que foi para você isso numa família tão carnívora também, eu imagino? E eu estou acompanhando, por exemplo, um caso da minha prima que tá lutando contra um câncer aos 30 anos agora, está em processo de quimioterapia e numa dieta que é muito baseada na carne, né? E complementando essa questão, e como é que foi para você virar um ativista também? Porque uma coisa é você fazer a transição, outra é você militar. Você resumiu bem, porque minha família e toda a minha origem é carne, com acompanhamento de carne, sobremesa carne, entradinha uma carninha. Era assim que eu vivia com a minha família da Argentina, principalmente, e esses hábitos a gente trouxe aqui para o Brasil. Foi mais ou menos parecido com o que todo mundo sente, uma mudança, é como se fosse um vidrinho que quebra e depois você nunca mais volta ao normal. Aquela coisa que depois de visto é impossível você desver o que acontece. Eu estava viajando também, eu estava na África fazendo aqueles safaris, vendo os animais e tal, e eu achava lindo ver a natureza como ela é e me sentia parte integrante dela, só que eu chegava no hotel e comia presunto de um bicho que eu tinha visto ali, uma carne de uma caça feita ali perto, então eu achava normal, até que de repente, do nada, eu fiquei sabendo de uma informação, quando eu voltei para o Brasil, que um cara que tinha um Instagram ou alguma rede social que ele usava para postar fotos de grandes feitos dele, ele pagou não sei quantos $1.000, acho que $150.000, para caçar o leão símbolo do Zimbábue, que chamava Cécio. Então esse leão foi caçado pro cara só para ele postar uma foto no Instagram. E eu achei um absurdo. Falei, nossa, por ego, por gosto, o cara faz isso com um animal, não sei o que, não sei o que. Quando de repente eu tava falando isso, meu olho, minha visão abriu para outras coisas que acontecem diariamente. Então, na época, eu lembro que capotou um caminhão com as porcas do Rodoanel, que foi um caso muito difundido aqui no Brasil, que essas porcas eram 120 porcas que estavam indo para o abatedouro e o caminhão tombou e algumas sofreram, elas foram para um santuário, a maioria estava grávida e tinha câncer e elas iam para o abatedouro e as pessoas iam consumir essa carne. E aí eu descobri que, não sei, 40% da carne do Brasil é sem nota fiscal, sem procedência. Aí eu pensei, nossa, eu acho sacanagem caçarem um leão, mas eu acho normal criarem uma vida inteira um porco, uma vaca e depois consumir. Foi quase que parecido com a transição da Carol e do Lê, de na hora do almoço comer carne, no jantar já ser vegano. E aí eu mantive isso, só me arrependo de não ter feito antes, porque à medida que você vai vivendo dessa maneira, você vai pensando, puxa vida, vivemos num mundo não vegano, mas